Nós temos muito pouca informação difundida, na nossa sociedade sobre o verdadeiro poder e o impacto do inconsciente. Eu acho que nós deveríamos aprender, mas aprender de forma simples e descomplicada, nas escolas, como funciona o nosso inconsciente. Isso provavelmente iria nos ajudar a compreender muito sobre o funcionamento, do ser humano, mas não somente isso, iria fazer com que a gente pudesse entender o que ocorre quando nós temos determinadas, patologias, transtornos, sofrimentos. Tem situações que a gente, não precisaria sofrer tanto se a gente soubesse qual é a lógica, qual é a razão, como funciona o inconsciente, quais são os mecanismos, quais são as regras do inconsciente. Porque, acredite, existe. E nós defendemos, ou eu pelo menos, defendo e bato nessa tecla. O inconsciente é simples, ele é muito poderoso, mas as suas regras são muito, muito simples. O inconsciente, ele trabalha para te fazer evoluir, te fazer crescer. Ele está calcado em regras muito bem estruturadas. Às vezes a gente tem uma difusão de conhecimentos que não necessariamente são daquela forma. E a gente começa a achar que o inconsciente é absolutamente complexo ou complicado, que não é compreensível, e não é nada disso. Eu vou dar um exemplo muito, muito interessante. Primeiro, para que você entenda o impacto que o teu inconsciente pode causar, um gatilho emocional, o quanto ele pode trazer consequências para a sua vida, e também fazer com que você entenda que o teu inconsciente funciona de forma simples e forma poderosa. E que tem algumas situações que a gente acha que são, de fato, doenças, mas na verdade são gatilhos emocionais. Vamos lá? Será que uma alergia a frutos do mar, crustáceos, camarão, caranguejo, enfim, será que isso pode ser um gatilho emocional ou não? Ou se é uma alergia, é porque é uma reação física, porque o corpo de fato, em 100% das vezes, não aceita aquele alimento, ou aquele componente, aquele composto. Qual a sua opinião? Pois bem, se você é daqueles que acredita que 100% das alergias são disparadas por processos físicos, processos químicos, por contato, por inalação de determinadas substâncias, que de fato existem, né? E a gente vê que a grande maioria das alergias são por causa disso, evidentemente, obviamente, mas somos daqueles que acreditam, por questões muito óbvias para nós, que há alergias e há processos alérgicos, muitas vezes graves e violentos, que não são disparados por elementos químicos, são emocionais. Então a pergunta que fica: será que o seu mundo emocional é capaz de disparar um processo alérgico? Será que as suas emoções são capazes de disparar processos de alergia? E mais ainda, será que situações registradas no seu inconsciente são ou podem ser as responsáveis por processos de alergia que você está sofrendo? A nossa resposta é: avalie você mesmo com a sua própria inteligência. Vamos ao seguinte caso que atendemos há alguns anos atrás. Uma mulher, cerca de 25 anos de idade, tinha um sonho maravilhoso. Ela queria ser mãe. Estava casada já há alguns anos, mas ela tinha medo de ser mãe. Não pela maternidade, mas porque ela tinha uma grande alergia a frutos do mar, uma alergia a crustáceos. Isso fazia com que ela se sentisse extremamente insegura em dar à luz, de repente precisar fazer uma intervenção cirúrgica, se o parto não fosse natural, tivesse que ser cesárea, por exemplo, uma cesariana, ela ia ter que tomar um analgésico, um anestésico, na verdade. E ela tinha muito medo, já que ela tinha uma alergia muito forte a frutos do mar. Ela tinha naturalmente, de forma muito sóbria, muito lúcida, tinha uma alergia, tinha um medo que essa alergia fosse para outras áreas, que ela tivesse que tomar substâncias numa cirurgia que ela não se desse bem. Por quê? Porque a alergia que ela tinha a frutos do mar
era muito forte. Ela empolava, dava edema de glote, ela começava com os olhos vermelhos, era terrível. Então a descrição do quadro era muito forte. Naturalmente, isso causava muito medo a ela. E aí nós temos uma pessoa que tem uma alergia muito forte a determinada substância, né, frutos do mar, e curioso, era a qualquer frutos do mar. E, ao mesmo tempo, uma grande dor e sofrimento além daquela causada pela sensação de impotência e incapacidade de ser mãe. Ok. Quando essa pessoa chegou até mim, não para tratar necessariamente isso, mas tratar outras situações, e quando podemos ver na anamnese que existia isso, eu sempre gosto de prescrutar isso, de investigar situações como essa. E eu perguntei para ela: você já nasceu com essa alergia? Ou ela se desenvolveu a partir de determinado momento da sua vida? E ela falou: aos meus 10 anos de idade foi que começou. Eu não tenho nenhum histórico, não, até pelo contrário. Eu comia muito frutos do mar até os 10 anos de idade. Mas depois tive essa alergia. Eu falei: ué, você comia muito frutos do mar? Ela: sim, eu gostava, adorava, sempre gostei, inclusive gosto muito, mas eu não posso comer. Eu falei: mas e aí, aos 10 anos de idade, foi que você passou a ter alergia, do dia para a noite? Ela falou: foi. Um determinado dia eu fui comer e comecei a ter alergia e fui socorrida, foi horrível. E desde lá, quando eu comi, as outras vezes que eu comi, foram processos cada vez piores. Eu comentei com ela que nenhuma situação dessa havia uma possibilidade, por mais remota que fosse, de a alergia estar sendo disparada por um gatilho emocional. Ela não acreditou muito, achou estranho o que eu estava falando, e aí eu perguntei: teve algum evento significativo na sua vida? Por volta dos 10 anos de idade, óbvio, por quê? Porque foi ali que ela parou, perdão, foi ali que ela começou a ter alergia, né? Foi nesse momento que virou a chave. Teve algum evento significativo na sua vida muito forte, muito impactante, ligado à alergia e ligado a frutos do mar? Perceba que a maneira de fazer a pergunta, muitas vezes, faz com que a pessoa pense de forma diferente sobre uma coisa que ela sempre enxergava e nunca percebia, de fato, o que estava escondido ali. E aí, ela disse: olha, a única coisa que eu posso dizer é que eu era extremamente ligado ao meu avô. E o meu avô me levava muito à praia e ele adorava me colocar em cima da mesa para comer frutos do mar. Ele gostava muito e eu gostava muito e ele se divertia bastante porque eu me lambuzava toda, melava minhas mãos, só que eu adorava. E as minhas melhores lembranças era meu avô me levando à praia, brincando comigo e depois dizendo que a gente ia comer frutos do mar, caranguejo, patola e essas coisas. E ele me sentava na mesa e eu ficava comendo. E isso era maravilhoso, era uma das melhores recordações que eu tenho na minha vida. Só que quando eu tinha 10 anos de idade, o meu avô foi assassinado. E aí eu perguntei: peraí, vou fazer uma pergunta óbvia, idiota, né? Mas preciso fazer. Na escala de 0 a 10, o quanto dói você lembrar de tudo isso e lembrar da perda do seu avô? Aí ela falou: 10, óbvio. Toda vez que eu lembro, eu fico extremamente triste, tenho vontade de chorar, aperta. Agora mesmo tá com a garganta apertada. E falei: tá. E se eu falar para você que é uma possibilidade muito grande de o seu inconsciente ter conectado as duas coisas? A conexão que você faz quando eu falo de frutos do mar, qual é? A ela: dos momentos felizes do meu avô. Ok. E a conexão que eu faço hoje, peço hoje para você, quando você sente essa falta de ar, essa angústia, esse sofrimento, esse desespero todo, e o corpo começa a coçar bastante, que não sei se você assistiu nossos outros vídeos, mas a gente fala que em outros vídeos, a gente está falando aqui no canal, se você não se inscreveu, se inscreva para que você tenha acesso a essas informações. O que acontece é que alergias frequentemente estão associadas a um excesso de contato ou perda abrupta do contato de alguém que a gente ama. É claro que a gente está falando aqui daquilo que não é químico, a gente está descaracterizando, claro, tudo aquilo que tem origem química, né? Deixando isso bem claro, né, gente? Mas muitas alergias em que não se encontra a causa, como a dermatite atópica, por exemplo, que não se sabe a causa, por mais que se investigue, muitas vezes está associado a isso. E aí eu pergunto: será que o seu inconsciente não associa, na verdade, toda a sua dor, sofrimento e desespero a frutos do mar, porque está conectado ao seu avô? Ela falou: faz sentido.
E tem solução? Sim. E a gente utilizou a TRG, eu sempre gosto de falar nos nossos vídeos, eu sempre gosto de relatar os casos que nós atendemos. Muitas vezes, não sou somente eu que atendo, né? Hoje já temos milhares de terapeutas atendendo com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. E atender essa pessoa com a TRG é utilizar o protocolo, que esse protocolo vai reestruturar todo o inconsciente dessa pessoa. E, naturalmente, a gente reestruturou também esse momento traumático, essa situação. Ora, o que ficou então? Uma vez que a gente consegue resolver esse bloco de dor do trauma, né, que está associado a todo o sofrimento que ela passou, quando ela conseguiu digerir de fato e vivenciar internamente o luto por aquela pessoa tão significativa na vida dela, ela conseguiu se conectar com mais tranquilidade àqueles momentos felizes de frutos do mar, caranguejo, crustáceos, são agradáveis, são coisas boas, me trazem coisas boas, são saborosos, mas também me trazem memórias boas, sem a conexão direta com a perda de alguém que ela amava tanto. Consequência disso, essa pessoa depois nos gravou vídeos feliz, comendo numa mesa com familiares, com todo mundo, comendo frutos do mar, sem ela mesma acreditar. E uma consequência melhor ainda disso é que ela perdeu o medo de engravidar e pôde engravidar tranquilamente. Enfim, e seguir com a sua família, que era um sonho dela. Você sabia também que isso é possível? Que o seu corpo, a sua mente, ela é tão poderosa que quando ela está com algum problema, ela também funciona para o outro lado, não só para o lado positivo, mas infelizmente para o lado negativo, em função do seu poder, e ela acaba fazendo com que, muitas vezes, de acordo com a situação, que uma alergia seja, na verdade, do disparo de um gatilho, de um problema emocional que está conectado àquele elemento que faz com que você dispare a alergia. Interessante, né? Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado a esclarecer algum elemento da tua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.